vamos iniciar nossa reunião. Vamos relaxar nosso corpo, nossa mente nesse momento para nos conectar com a superioridade dos espíritos, pedindo nesse momento que abra nossos olhos, nosso coração, nossa mente. Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez aqui estamos, querendo ouvir teus ensinamentos, suas reflexões através da nossa irmã hoje, Tatiana, a quem pedimos muita luz, muito discernimento, muita sabedoria para transmitir tudo aquilo que ela pesquisou, tudo aquilo que ela quer transmitir. Pedimos por todos aqueles que nesse momento não podem estar conosco aqui presente, mas através do pensamento, cada um nos seus locais, estão unidos a nós nessa caravana de amor, querendo cada vez mais o crescimento espiritual de todos nós. Assim, ó Pai, te damos muitas graças e pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro dessa noite, dando juntos o nosso graças a Deus. Graças a Deus. Então, como eu disse, né, hoje é a página de responsabilidade da Tatiana. Tatiana, você vai abrir teu microfone e ficar à vontade quando você quiser começar. O que me coube hoje foi Palavras de Esperança. Reunião pública do 2/6/61, primeira parte, capítulo 11, item 8. Então, vamos ler um pouquinho para poder a gente começar a entender. Se não admites a sobrevivência após a morte, interroga aqueles que viram partir os seus entes mais queridos. Inquire os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo. Já chegou. Nos últimos instantes do corpo físico. Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração. No silêncio das lágrimas, informa-te com os homens sensíveis que te sustentaram nos braços as companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhe o hálito na hora extrema. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos, tombados inertes nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Pergunta aos que carregam um caixão, um esquife, como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento, e indaga dos que choram sozinhos junto às cinzas de túmulo, perguntando por quê. Eles sabem, por intuição, que os mortos vivem e reconhecem que apenas por amor deles continuam igualmente a viver. Por amor. Sentem-se a presença no caminho solitário em que jornadeiam, escutam-lhe a voz inarticulada com os ouvidos no pensamento e prosseguem lutando e trabalhando simplesmente por esperarem os supremos regozijos do reencontro. Essas palavras de esperança, ela é como se fosse um consolo, né? Um consolo quando alguém perde um ente muito querido e que quando você acredita que após a morte física tem a verdadeira vida, aí você tem esse consolo. Aí você tem essa esperança. E terminando aqui o livro, que eu não terminei de ler a página, se um dia tiveres fome de maior esperança,
Não temas, assim rogar a inspiração e assistência dos corações amados que te precedem na grande viagem. Olha, não temas por rogar a inspiração e assistência dos corações amados. Estarão contigo a sustentar-lhe as energias nas tarefas humanas, qual estrelas no céu noturno de saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes alva, a primeira luz do amanhecer. Busca-lhe o clarão do amor nas asas da prece. Se nos templos vulneráveis do cristianismo alguém te fala de Moisés reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transporte júbilo: a paz esteja conosco. Então, essa leitura, ela diz muitas coisas, né? Ela afirma que existe sobrevivência após a morte, que existe vida após a morte, a verdadeira vida, a vida espiritual. Ela fala da esperança para aquele irmão que fica aqui na Terra encarnado, que ele pode ter certeza que o reencontro um dia acontecerá, que os nossos entes queridos que foram na nossa frente estarão perto de nós, nos consolando mentalmente, nos ajudando, nos intuindo. Às vezes eles os próprios não têm condições, mas pedem para espíritos mais elevados nos ajudarem. Então, já está falando de esperança, já está falando de consolo. E essa reunião pública do livro Céu e Inferno, nesse item 8, tem essa questãozinha de Moisés, né? Que houve um motivo para Moisés falar, proibir a evocação dos espíritos dos mortos, né? Se Moisés proibiu evocar o espírito dos mortos, é, portanto, porque esses espíritos podem vir, quer dizer, é uma constatação, né? De outro modo, sua proibição teria sido inútil. Por que ele ia proibir? Sem razão? Não, ele proibiu porque, de fato, existe a possibilidade da comunicação. Se eles podiam vir no tempo dele, ainda podem hoje. Se no tempo de Moisés acontecia, nos nossos tempos também acontecem, né? Se são espíritos dos mortos, então não são exclusivamente demônios. De resto, Moisés não fala absolutamente desses últimos. O que tem que ficar claro é que Moisés não queria abusos, exageros, né? Porque, assim, Moisés engloba a interrogação dos mortos na sua proibição, mas é de maneira secundária, né? Porque estava sendo usado como práticas de magia, práticas para interrogar os espíritos, né? Adivinhos, angúrios. Prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritos não evocam os mortos para obter deles revelações ilícitas, mas para receber sábios conselhos e obter o alívio para os que sofrem, para obter consolo, para obter encaminhamento, seguir. Então, o objetivo de Moisés em proibir é porque estava tornando-se uma prática
não lícita. A prática estava sendo, ele visava, na verdade, erradicar dos hebreus recém-libertos do Egito os costumes de lá trazidos, que eram as evocações tão rotineiras quanto abusivas. Tais práticas, na maioria, interesseiras, com fins de adivinhação, né, fazendo disso até um comércio. Então, a proibição de Moisés foi em cima disso, dessa atitude, né? Porque são abomináveis a Deus de forma clandestina, disfarçada. E mesmo nos dias de hoje também nós abominamos essas coisas, né? Os exageros, a forma clandestina, a forma disfarçada, a forma financeira, as evocações frívolas, ilícitas, mas podem ser estabelecidas a natureza e a identidade dos espíritos. Realmente, esse é um estudo indispensável. Temos que pensar quantos livros consoladores a doutrina não fez. Já não deixa. Esses livros psicografados, né? Na verdade, o conceito de evocar é uma constante na história, né? É uma prática nas religiões. E como que o Espiritismo trata isso? O Espiritismo trata isso de forma séria, de forma a nível de instrução, de estudo e de consolo. E de consolo. Consolo para os que ficaram, instrução e estudo para ambos, né? E Kardec, de forma extraordinária, né? Ele vai com detalhes, vai esmiuçando, né? As evocações, ele percebeu que fé em Deus, apelo aos bons espíritos e sintonia espiritual de todos os membros do grupo. Então, existe uma egrégora para se evocar, né? Essa questão, existe a questão da seriedade, da disciplina, data, horário, local, previamente fixados. Descobrir, né, se é um espírito zombeteiro, dependendo do que acontecer dentro de uma sessão mediúnica, que é o que é mais sério, a evocação desses espíritos, né? Então, assim, os protetores espirituais, eles estão sempre, quando levamos essa questão de forma séria, nos ajudando, né? Porque eles podem perceber que existem espíritos que estão causando situações inoportunas. Então, quando estamos todos envolvidos em bons pensamentos e interesses sérios, esses espíritos, eles ficam recuados, porque os espíritos não vão nos permitir. A questão amorosa, a questão da caridade, a questão dos conselhos, da mudança interna, da nossa reforma íntima. Todos esses livros psicografados, todos esses conselhos extraordinários que nós recebemos através de psicografias, são para nos melhorarmos. Né? Na época de Moisés, foi necessário ele condenar
mas ele condenou a forma errada que estava sendo evocada. E Jesus veio esclarecer. Que ele disse, eu vos dou a minha paz, eu desejo a minha paz para vocês. Então, assim, existe evocação direta, evocação indireta, e temos sempre que pensar que devemos ser sinceros, dedicados, caridosos e justos, para termos bons conselhos, para termos palavra de esperança. E essa evocação, quando ela é muito sincera, quando estamos numa reunião mediúnica, elas nos guiam, né? Nos dão as intuições, nos trazem consolo e grande esperança. Grande esperança para conseguirmos realmente viver, né, de forma séria, de forma que Jesus gostaríamos que vivêssemos. Então, quando chegamos e falamos, peço a Deus Todo-Poderoso, então ele já está, nós estamos evocando Deus. Evocamos Jesus de Nazaré, nosso mestre, modelo e guia, aos espíritos iluminados, bondosos e generosos. A corrente amiga falange de Dr. Bezerra de Menezes, da irmãzinha Sheila. Evocamos todos os dias e todas as horas. Então, em nome de Deus, que venha sempre espíritos bondosos, iluminados, para nos esclarecer, para nos trazer palavras de esperança, de consolo aos aflitos e acreditarmos que e que estende sobre todos nós a misericórdia. E eu dou graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui estudando. E eu vou ler uma página do livro Vinha de Luz pelo Espírito de Emmanuel, falando sobre a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é um tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger dos dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falência, lavra atestados de impossibilidade, traça inextraçáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que somos aprendizes, nem sempre poderão acertar inteiramente e que os erros são próprios da escala evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Então, levantemos e prosseguimos, convicto de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em todos a mesma luz da santificação espiritual. Vinde a mim, disse Jesus.
Então, meus irmãos, vamos a Jesus. Vamos a Jesus. Vamos evocar Jesus de Nazaré, nosso mestre, modelo e guia, rogando a Ele que nos mostre o caminho do seu Evangelho e que tenhamos capacidade de seguir o Evangelho de Jesus. Seguir o Evangelho do amor, da caridade e do perdão. Rogando a Ele a paz, a sabedoria e a serenidade para lidar com todas as dificuldades, com as nossas e com as dos nossos irmãos, que possamos realmente ser benevolentes com todos, agindo com amor, com perdão e com indulgência. E eu dou graças a Deus sempre. Obrigado a todos. Obrigada a você, Tatiana, por nos colocar, né, um pouquinho do seu tempo, da sua, e eu acho que assim, um tema forte, polêmico, e que você nos trouxe com muita propriedade, com muita simplicidade. Acho muito interessante quando você diz que nós temos que ser justos e honestos, né, nas nossas evocações. Acho que isso é bem a base, né? Saber o porquê evocamos e quem evocamos. Quem a gente quer perto de nós, né? Uhum. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone. Desculpem que a internet hoje, quer dizer, a internet não, é a luz mesmo, que está no indo e vindo. Como a nossa menina está soltinha, né, Leila? Você acha que a menina é sua, eu estou levando ela para mim também, né? Muito bom, Tatiana. Excelente pesquisa, você foi ao livro dos Espíritos, você deixou muito clara a questão de Moisés, né? Ficou bem. Se alguém tinha dúvida do que ele estava pleiteando naquele momento, acho que ficou claríssimo, né? E é o que o Espiritismo hoje também condena, as evocações aí. A gente não evoca, a gente simplesmente aguarda que as comunicações aconteçam de acordo com o roteiro da espiritualidade maior. Muito bom te ouvir, estava com saudade, está cada dia mais solta, hein? Adorei, brigadão, querida. Imagino. Eu, assim, não falei nada da minha cabeça, é tudo estudo, tudo que eu li, né? Então, Mas nós estamos aí, né? Até uma oração é uma evocação, né? Que se a gente for pensar. Sim, mas como você colocou, a gente tem que estar sempre evocando a Deus, né? A Jesus. E deixa em encargo dele aquela que realmente a gente necessita naquele momento. Tá? Existe um planejamento, né, espiritual para isso. Exatamente, então, Uma reunião mediúnica é planejada pela espiritualidade, não por nós. Verdade. A gente só está ali sendo guiados, né? Com certeza. Aí que se não fosse eles, né, para nos consolar, né? Imagina, dos entes queridos que nos foram na frente, né? Sim, essa certeza de que eles podem estar conosco, nós podemos estar com eles, e que não há nada de errado nisso, né? Nós somos imortais, aqui é só um estágio. Isso é muito consolador, é uma doutrina que realmente traz um consolo profundo para todos nós. Uma outra forma de encarar que é estar no corpo físico é só um momento. Exatamente. Mas foi o que a Regina já falou, a questão da evocação. Na realidade, a gente evoca, né? Nosso espírito protetor, nossos anjos da guarda, a gente não evoca espírito por interesse particulares para saber se alguém está na casa de alguém, de fulano ou ciclano, né? As comunicações são espontâneas, mas não que a gente não evoque. O tempo todo a gente está evocando a proteção divina, né? Nossos mentores espirituais. Não como Moisés proibiu, que ainda é utilizado em muitas outras práticas,
de cunho comercial a invocação, para saber sobre determinados assuntos ou determinadas pessoas. E lembrando que também, né, tem que ter propriedade, porque o Chico fazia isso, né? As invocações, Ivone, mas eram pessoas gabaritadas e que podiam fazer, né? Eu que não vou fazer. O invoco é como lá no Livro dos Espíritos coloca, no Livro dos Médiuns, você invoca achando que é fácil, depois, ó, vem, agora vai embora. Ele pode vir e não querer ir embora, né? E aí eles faziam, né, Sérgio? Exatamente. Eles tinham condições de fazer e faziam com um intuito sério, né? Não com frivolidade para saber, vou ganhar na loteria, né? Esse tipo de coisa mundana, né? Mas hoje em dia é uma prática que as pessoas ainda fazem, mesmo com a proibição. Tanto é que tem aquele tabuleiro, né, que é muito comum, jovens, adolescentes, né, fazer o copo, as perguntas, enfim. Né, ainda temos essa prática, não estou dizendo na casa espírita, mas essa prática ainda por pessoas que desconhecem todo o fenômeno que ocorre através da mediunidade. Né? Essa questão, né, como o que eu falei no início, né, que a gente tem que ter responsabilidade. Eu gostei quando você colocou isso, Tatiana. Responsabilidade, né, saber, né, o porquê se faz, né? Acho que isso que é importante, que o Sérgio colocava também, né? Então, a gente evoca Deus, os nossos anjos guardiões, a espiritualidade maior, né? E ser justo. Então, é isso aí, é ser justo, honestos, isso aqui vale, né? E por isso também, numa casa séria, né, no centro espírita sério, uma pessoa não chega para a mesa mediúnica diretamente. Ela tem que passar pelo estudo, ela tem que ter conhecimento do que se processa, né? Tudo que vai ocorrer ali, o que pode ocorrer depois, para não ter surpresas. Ela ter conhecimento e, com seriedade, encarar o trabalho. É um trabalho sério, muito sério. O Sérgio falou uma coisa muito importante agora, quando ele mencionou o Chico, né? Eu não me recordo se ele falou do Divaldo também, das evocações, mas eles tinham toda uma estrutura, uma proteção espiritual para fazer essas coisas, né? Então não é uma coisa simples assim, né? É uma coisa realmente muito séria, de muito compromisso, e né? Isso tudo tinha um propósito, né, Tatiana? Que era de nos Justamente. trazer conhecimento, mais esclarecimento, como Kardec também evocava, né? Mas para codificar a doutrina, e Chico veio trazer, através da sua psicografia, do seu trabalho, mais clareza naquilo tudo que Kardec nos tinha nos trazido. Então é diferente do que a gente aqui. Peraí, vamos chamar a vovó para conversar com ela. Não é bem assim, tá? Com certeza. Não se justifica essas evocações com sentido de curiosidade, né? Eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado até no dia a dia, porque, né, com os nossos entes, se fala aí do consolo, né, de lembrar deles e saber que eles estão conosco, mas eles estão na deles e nós na nossa. Porque, né, não vou ficar evocando minha avó, eu gostava tanto da minha avó, me ajuda a minha avó, e ela não tem condição de ajudar, e você fica puxando, né, inclusive colocando o espírito, né, da avó, do tio, de alguém, até em uma situação difícil, porque ele também vai querer ajudar, vai ficar agoniado e não tem condição. Né? Você, às vezes, se torna o quê? Um obsessor desse espírito. Pois é. Então, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, lembrar deles com muito amor, com muito carinho, com aqueles que nos ensinaram tantas coisas, né? Nos precederam, e pronto. E continuam e vão em frente na luz, que a gente também quer luz. Seu Ayrton, tia Leila, Miriam está quietinha, tá. Só ouvindo e aprendendo. Tudo já foi dito, né? Aí eu peguei essa paz assim, que Jesus, né? A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo, né? Fez a diferença.
Aqui também nas evocações fez a diferença e terminou aqui, né? A paz esteja convosco, mas a paz de Deus o mundo não pode dar. E olha esse mundo que nós estamos hoje, né? Tão difícil, né? Então, quer dizer, a gente tem que ir entendendo, e palavras de esperança, sempre nós precisamos de esperança, sempre. Não pensa que nós já temos tudo. Não, nós ainda temos esperança de conseguir um mundo de paz realmente, né? Que a paz exista no mundo para todos os países, para os encarnados, os desencarnados de qualquer circunstância. Então é isso. A lição foi ótima, Tati. E a complementação de todos também. Foi muito, muito bom estar aqui. Estou feliz de estar com vocês. E a Clarinha caiu, né? Acho que sim. Mensagem. E a chuva aqui está caindo também. Aqui, por enquanto, só venta. Tati, quer falar alguma coisa para encerrar? Eu quero agradecer a oportunidade de estudar, né? Porque o que eu estou falando aqui é porque eu realmente estudei, né? E espero ter aprendido, né? E pôr em prática. A minha preocupação é sempre a prática do que a gente estuda. Né? Até hoje eu estou procurando a minha prática. Mas eu tenho certeza, Tatiana, que você está pondo em prática. E nem depois que desencarnar vai acabar a prática. É isso que... Então, Leila, a gente está na mesma sintonia, Leila. Estamos na mesma sintonia, Leila. Então, bem. Prática é eterna, né? A prática é eterna. A prática já é mais desafiadora, mas eu estou assim na mesma sintonia que você, Leila, comunhando no mesmo pensamento. Mas, gente, só o fato da Tatiana estar perseverando na busca do estudo, em ficar no grupo, ela passa um dia inteiro de trabalho, um trabalho difícil, e só isso já mostra que ela está pondo em prática. Ela está começando a praticar, sim, eu tenho certeza disso.